Nascemos no mesmo dia, com apenas 15 minutos de diferença. Eu era a mais velha, algo que sempre fazia questão de lembrar a Isabela com um sorriso travesso. Éramos inseparáveis, como duas metades de um mesmo coração. O orfanato Santa Clara era nosso mundo. Um prédio antigo, com paredes descascadas e corredores que ecoavam nossas risadas infantis. Isabela e eu dormíamos na mesma cama, uma cama de solteiro estreita, onde nos espremíamos todas as noites, sussurrando segredos e sonhos até adormecer. Ela tinha o cabelo um pouco mais claro que o meu e uma pequena cicatriz na testa, resultado de uma queda quando éramos muito pequenas. Eu tinha uma marca de nascença em forma de lua crescente no braço direito. Nossas pequenas diferenças que nos faziam únicas, mas nunca diminuíam nossa semelhança. Criamos um mundo próprio, cheio de brincadeiras e códigos secretos. Tínhamos uma linguagem particular, gestos que só nós entendíamos. Quando uma de nós estava triste, a outra sabia instantaneamente. Era como se compartilhássemos não apenas o DNA, mas também a alma. Isabela era mais corajosa que eu, sempre a primeira a explorar lugares proibidos do orfanato, enquanto eu era mais cautelosa, sempre preocupada em protegê-la de possíveis problemas. Nossa rotina era simples, mas preenchida de alegria mútua. Acordávamos cedo com o sino do orfanato, tomávamos café da manhã juntas, sempre dividindo tudo pela metade, mesmo quando havia comida suficiente para cada uma. Íamos para a escola local, onde éramos conhecidas como as gêmeas inseparáveis. As outras crianças às vezes nos confundiam e nós aproveitávamos isso para fazer pequenas travessuras inocentes. À tarde, depois das tarefas domésticas que todas as crianças do orfanato precisavam fazer, encontrávamos nosso refúgio, uma velha mangueira no fundo do quintal. Subíamos em seus galhos e criávamos histórias fantásticas sobre nossa família. Imaginávamos que nossos pais eram exploradores que haviam partido em uma grande aventura e voltariam para nos buscar. Isabela sempre dizia que quando crescêssemos, viajaríamos pelo mundo inteiro juntas, descobrindo lugares mágicos. Tínhamos um ritual especial antes de dormir. Pegávamos nossas mãos direitas e entrelaçávamos nossos dedos mindinhos, fazendo uma promessa que repetíamos todas as noites. Para sempre juntas, não importa o que aconteça. Irmãs para toda a vida. Era nosso juramento sagrado, nossa âncora em um mundo que parecia instável para duas crianças órfãs. A irmã Maria Benedita, que cuidava de nós, sempre nos observava com um misto de ternura e preocupação. Ela sabia que nossa união era especial, mas também temia que nossa dependência mútua pudesse ser um obstáculo para a adoção. Casais interessados em adotar crianças muitas vezes preferiam uma só, especialmente quando se tratava de gêmeas tão unidas quanto nós. Foi em um dia chuvoso de setembro que nossa vida mudou para sempre. Eu me lembro perfeitamente. Estava frio e as gotas de chuva batiam insistentemente nas janelas do orfanato. Isabela e eu brincávamos no dormitório quando a irmã Maria Benedita nos chamou para sua sala. Entramos de mãos dadas, como sempre fazíamos quando algo sério ia acontecer. Na sala havia um casal, uma mulher loira, elegante, vestida com um casaco azul marinho, e um homem de meia idade, com óculos e ar gentil. Eles sorriram quando nos viram, mas havia algo no olhar deles que me deixou inquieta. Meninas, disse a irmã Maria Benedita com a voz mais suave que conseguiu. Quero apresentar vocês ao senhor Roberto e à senhora Carmen. Eles vieram aqui porque querem muito ter uma filha. Isabela apertou minha mão mais forte. Nós sabíamos o que isso significava. Havíamos presenciado outras crianças passando por esse processo, mas sempre imaginamos que, quando chegasse nossa vez, seríamos adotadas juntas. A senhora Carmen se agachou até ficar na nossa altura e disse com um sorriso que tentava ser tranquilizador: vocês são muito parecidas e muito especiais. Nós gostaríamos muito de levar uma de vocês para casa. Uma de nós? Isabela perguntou com a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti meu coração acelerar de uma forma que nunca havia experimentado antes. Era como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Eu tinha perdido mais que uma irmã. Tinha perdido minha metade, minha companheira de alma, minha melhor amiga. Aos poucos, fui aprendendo a viver sozinha, mas nunca parei de pensar nela. Todas as noites, antes de dormir, murmurava uma oração para que ela estivesse feliz, segura e que não se esquecesse de mim. 3 anos se passaram. Eu já tinha 13 anos quando chegou minha vez. Uma família do interior de São Paulo, da cidade de Araraquara, veio me adotar. Os senhores João e Marisa
Eram um casal de meia-idade que não havia conseguido ter filhos. Eram pessoas gentis, trabalhadoras, que me receberam com muito carinho. A casa deles era simples, mas acolhedora. Tinham um pequeno sítio onde criavam galinhas e plantavam verduras. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente cuidada. Dona Marisa me tratava como a filha que nunca teve. E seu João me ensinou a andar a cavalo e a cuidar dos animais. Mas mesmo cercada de tanto amor, Isabela nunca saía dos meus pensamentos. Contei para meus pais adotivos sobre ela, sobre nossa promessa de nos encontrar. Eles escutaram com paciência e até me ajudaram nas primeiras tentativas de procurá-la. Escrevemos cartas para o orfanato, tentando descobrir para onde Isabela havia ido, mas as informações eram escassas. Soubemos apenas que ela havia sido adotada por uma família de São Paulo, mas não conseguimos mais detalhes. As leis da época protegiam a privacidade das adoções, tornando quase impossível rastrear uma criança depois que ela deixava o orfanato. Quando completei 15 anos, como havia prometido, convenci meus pais adotivos a me levarem até São Paulo. Passamos o dia do meu aniversário na Praça da Sé. Cheguei lá ao meio-dia em ponto e esperei até o entardecer, observando cada rosto, procurando por aqueles olhos familiares. Isabela não apareceu. Voltei para a casa destruída, mas não desisti. Talvez ela não tenha conseguido vir este ano, disse para meus pais. Mas ela virá quando fizer 20. E assim começou um ritual que duraria décadas. A cada 5 anos, no dia do nosso aniversário, eu ia até a Praça da Sé. Aos 20, aos 25, aos 30, aos 35, aos 40. Sempre com a mesma esperança, sempre com a mesma decepção. Entre essas viagens a São Paulo, nunca parei de procurar por Isabela. Quando a internet chegou ao Brasil, passei horas navegando em sites de busca, redes sociais primitivas, fóruns de pessoas procurando parentes perdidos, criava perfis falsos apenas para poder procurar por qualquer Isabela nascida em 1979, especialmente aquelas de Santos ou São Paulo. Me casei aos 26 anos com um rapaz maravilhoso chamado Ricardo, que conheci em Araraquara. Ele era veterinário, gentil e compreensivo. Quando contei a história da minha irmã perdida, ele não apenas me apoiou, como se juntou às buscas. Contratamos detetives particulares, publicamos anúncios em jornais, entramos em contato com programas de televisão que reuniam famílias. Tivemos 2 filhas lindas, Ana Clara e Beatriz. Quando elas nasceram, olhei em seus rostinhos procurando traços de Isabela. Ana Clara tinha seus olhos e Beatriz tinha seu sorriso. Às vezes, quando as via brincando juntas, meu coração doía, lembrando de como Isabela e eu éramos inseparáveis. Criei minhas filhas contando histórias sobre a tia Isabela, mantendo sua memória viva em nossa família. Elas cresceram sabendo que tinham uma tia perdida em algum lugar do mundo e sempre perguntavam quando íamos encontrá-la. Os anos foram passando e as buscas continuaram, mas com menos intensidade. A vida tomou seu curso natural. Trabalho, família, responsabilidades. Nunca abandonei completamente a esperança, mas ela foi se tornando uma chama mais fraca, guardada em um cantinho do meu coração. Quando completamos 40 anos, em 2019, fui novamente à Praça da Sé. Desta vez, levei Ana Clara e Beatriz comigo, já adolescentes. Elas me acompanharam em silêncio, respeitando aquele ritual que não entendiam completamente, mas sabiam ser importante para mim. Sentamos no mesmo banco onde eu sempre esperava e observamos o movimento da praça. São Paulo havia mudado tanto ao longo dos anos. A praça estava diferente, mais moderna, com mais segurança, mas ainda mantinha sua essência. Mãe, Ana Clara perguntou gentilmente, você realmente acha que ela vai aparecer depois de todos esses anos? Olhei para minha filha e sussurrei. Eu não sei, querida, mas enquanto houver uma pequena chance, eu vou continuar vindo. Naquele dia, algo diferente aconteceu. Quando já estava me preparando para ir embora, como sempre fazia ao final da tarde, vi uma mulher de cabelos castanhos, da minha idade, parada do outro lado da praça. Havia algo familiar nela, na forma como observava o movimento ao seu redor, na maneira como seus olhos procuravam algo ou alguém. Meu coração disparou. Seria possível? Depois de tantos anos, comecei a caminhar em sua direção, meus passos ficando mais rápidos a cada metro. A mulher também havia me notado e começou a andar em minha direção. Quando estávamos a poucos metros de distância, ambas paramos. Olhei em seus olhos e vi algo que reconheci imediatamente. Não eram os olhos da Isabela. Eram olhos gentis, esperançosos, mas de uma estranha.
Ela também percebeu o mesmo em mim e sorriu tristemente. Você também está procurando alguém? Ela perguntou. Minha irmã gêmea, respondi. Perdida há 30 anos. Ela assentiu com compreensão. Meu irmão mais novo. Fomos separados em adoções diferentes. Conversamos por alguns minutos. Duas mulheres unidas pela mesma dor, pela mesma esperança infindável. Ela me contou que também vinha àquela praça há anos, no aniversário dele, esperando que ele se lembrasse do lugar onde costumavam brincar quando eram pequenos. Nos despedimos com um abraço. Dois corações partidos que se reconheciam na dor um do outro. Voltei para casa ainda mais determinada. Se havia outras pessoas passando pela mesma situação, significava que não estava sozinha na minha busca. Comecei a me envolver mais ativamente em grupos de apoio para pessoas que procuravam parentes perdidos. Foi através de um desses grupos no Facebook que conheci Marina, uma assistente social de São Paulo, especializada em reunir famílias. Ela havia lido minha história em uma postagem e entrou em contato, oferecendo ajuda profissional. Marina tinha acesso a recursos que eu nunca havia considerado. Arquivos antigos de cartórios, registros de hospitais, conexões com outros profissionais da área. Pela primeira vez em anos, senti uma fagulha de esperança renovada. Helena, ela me disse durante nossa primeira conversa por telefone, eu não posso prometer nada, mas vou usar todos os recursos disponíveis. Vamos encontrar pistas sobre sua irmã. E ela realmente tentou. Por quase 2 anos, Marina vasculhou arquivos, fez contatos, seguiu pistas que acabavam em becos sem saída. Descobrimos que Isabela havia realmente sido adotada por uma família de São Paulo, mas o rastro terminava aí. A família havia se mudado, não havia registros atualizados, nenhuma pista sobre onde poderiam estar. Foi então que veio a pandemia de 2020. Como todo o mundo, nossa família ficou em casa. E eu tive mais tempo do que nunca para pensar sobre Isabela. As noites eram longas. E eu me pegava criando histórias sobre como seria a nossa vida se não tivéssemos sido separadas. Será que ela tinha filhos? Será que era feliz? Será que às vezes também pensava em mim? Durante o isolamento comecei a escrever. Primeiro foram apenas anotações, memórias da nossa infância juntas. Depois se transformaram em cartas que nunca foram enviadas. Cartas para Isabela, contando sobre minha vida, sobre as pessoas que ela nunca conheceu, sobre os momentos em que senti mais falta dela. Ricardo, sempre paciente e compreensivo, às vezes me encontrava chorando sobre essas cartas. Ele nunca disse que eu deveria desistir, nunca sugeriu que talvez fosse hora de seguir em frente. Ele entendia que Isabela não era apenas uma irmã perdida. Ela era uma parte de mim que nunca se recuperaria completamente. Em 2021, quando as restrições começaram a afrouxar, retomei as buscas com ainda mais intensidade. A pandemia havia me feito perceber como a vida é frágil, como o tempo é precioso. Se Isabela estivesse viva, eu precisava encontrá-la enquanto ainda havia tempo. Foi Ana Clara quem sugeriu algo que mudaria tudo. Mãe, ela disse uma noite durante o jantar, por que você não faz um teste de DNA? Talvez a tia Isabela tenha feito também. Eu havia ouvido falar sobre esses testes, mas nunca a havia considerado seriamente. Parecia muito simples, quase impossível que algo tão fácil pudesse resolver um mistério de décadas. Mas Ana Clara insistiu e Beatriz a apoiou. Não custa tentar, mãe. E se funcionar? Algumas semanas depois, recebi o kit pelo correio. Era surreal pensar que a resposta para 30 anos de busca pudesse estar em um pequeno tubo de plástico. Coletei a amostra e a enviei, sem muitas expectativas. Os meses passaram e eu quase me esqueci do teste. A vida continuou sua rotina normal até que, em uma manhã de março de 2022, recebi um e-mail que mudaria tudo. Você tem uma correspondência genética próxima. Meu coração quase parou. Com as mãos tremendo, abri o link e vi o que parecia impossível. Uma correspondência de 99,7% de DNA compartilhado. Irmã gêmea. O perfil mostrava apenas um nome. I. Santos. A idade estava listada como 42 anos. A localização, São Paulo. SP. I. Santos. Isabela Santos. Eu sabia que era ela. Chorei tanto que Ricardo veio correndo, pensando que havia acontecido algo terrível. Quando consegui explicar, ele também começou a chorar. Chamamos as meninas e toda a família se reuniu ao redor do computador, olhando aquela tela que representava o milagre que esperávamos há décadas. Mas agora vinha a parte mais difícil. Como entrar em contato?
O site de DNA oferecia a opção de enviar uma mensagem para correspondências genéticas. Passei dias escrevendo e reescrevendo a mensagem perfeita. Como você se apresenta para uma irmã que não vê há 33 anos? Como você coloca 3 décadas de saudade, de amor, de esperança em algumas palavras? Finalmente escrevi: Olá, meu nome é Helena, nasci em 12 de abril de 1979, em Santos, São Paulo. Fui criada no orfanato Santa Clara até os 10 anos, quando fui separada da minha irmã gêmea Isabela durante uma adoção. Se você for quem eu espero que seja, saiba que nunca parei de procurar por você. Ainda lembro da nossa promessa na mangueira do quintal e das nossas noites conversando até tarde. Se você for minha Isabela, por favor, responda. Eu tenho tanto para contar. Enviei a mensagem e começou a espera mais angustiante da minha vida. Verificava o e-mail a cada poucos minutos. O telefone não saía da minha mão. Será que ela responderia? Será que se lembrava de mim? Será que também havia passado todos esses anos procurando? 2 dias depois, meu telefone tocou com uma notificação de nova mensagem. Com o coração disparado, abri o e-mail. Helena, minha Helena, não posso acreditar que finalmente te encontrei. Sou eu, sua Isabela. Nunca me esqueci da nossa promessa, nunca parei de procurar. Eu também fiz esse teste de DNA esperando encontrar você. Tenho tanto para contar, tantas lágrimas para chorar, tanto amor para compartilhar. Podemos conversar? Meu telefone é... Li a mensagem 5 vezes antes que as palavras realmente penetrassem na minha mente. Era ela. Realmente era Isabela. Depois de 33 anos, minha irmã havia me encontrado. Liguei para o número que ela havia deixado com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia discar. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes. Alô? A voz do outro lado soava mais madura, mas havia algo nela que reconheci imediatamente. Era a voz que sussurrava segredos no escuro, que ria das nossas travessuras, que prometeu me encontrar novamente. Isabela, minha voz saiu como um sussurro. Helena! E então ela começou a chorar. E eu comecei a chorar. E ficamos assim por minutos, apenas chorando e rindo e tentando falar ao mesmo tempo. Conversamos por horas naquela primeira ligação. Isabela me contou sobre sua vida. Foi adotada pela família Santos, cresceu em São Paulo, estudou psicologia, se casou com um homem chamado Eduardo e teve um filho, Gabriel, que agora tinha 15 anos. Eu sempre soube que tinha uma irmã, ela me disse. Meus pais adotivos foram honestos sobre isso desde o início. Eles sabiam como era importante para mim e até me ajudaram a procurar quando fiquei mais velha. Descobri que ela também havia ido à Praça da Sé em alguns dos nossos aniversários, mas sempre em horários diferentes dos meus. Uma vez, ela chegou de manhã e saiu antes do meio-dia. Outra vez, foi só no final da tarde. Estivemos tão perto de nos encontrar várias vezes sem saber. Eu nunca desisti, ela disse. Mesmo quando todos me diziam que era impossível, que você podia estar em qualquer lugar do mundo, eu sabia no meu coração que um dia nos encontraríamos. Marcamos nosso primeiro encontro para o sábado seguinte, em um café no centro de São Paulo. Escolhemos um lugar público porque, apesar de toda a certeza emocional, ambas estávamos nervosas. Como seria se reconhecer depois de tantos anos? Como seria abraçar alguém que amamos tanto, mas que havia se tornado quase um estranho? Os dias até o encontro passaram como uma eternidade. Contei para todo mundo que conhecia, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. A história se espalhou tão rapidamente que até o jornal local de Araraquara veio fazer uma matéria sobre nossa reunião. No sábado de manhã, acordei antes do amanhecer. Passei horas escolhendo o que vestir, como se a roupa pudesse compensar todos os anos perdidos. Ricardo me levou até São Paulo e Ana Clara e Beatriz insistiram em vir junto. Queriam conhecer a tia que ouviam falar desde pequenas. Chegamos ao café 15 minutos mais cedo. Escolhi uma mesa de onde podia ver a entrada e fiquei observando cada pessoa que passava. Meu coração pulava toda vez que via uma mulher de cabelos castanhos da minha idade. E então ela entrou. Mesmo após 33 anos, mesmo com as mudanças que o tempo trouxe, eu a reconheci instantaneamente. Era Isabela. Minha Isabela, mais velha, mais madura, mas com os mesmos olhos gentis e o mesmo sorriso que eu guardava na memória. Nossos olhos se encontraram através do café lotado e o tempo parou. Ela sorriu, aquele sorriso que eu conhecia tão bem, e começou a caminhar em minha direção. Levantei da cadeira e fui ao encontro dela. Quando estávamos a poucos passos de distância, ambas paramos e ficamos apenas nos olhando. Havia tanto para dizer, tanto para processar, tantas emoções. Helena,
ela sussurrou, como se estivesse testando se eu era real. Isabela, respondi, minha voz embargada. E então nos abraçamos. Foi um abraço de 3 décadas, um abraço que carregava toda a saudade, todo o amor, toda a dor da separação. Choramos nos braços uma da outra, alheias às pessoas ao nosso redor que pararam para observar aquela reunião emocional. Eu sabia que você era real, ela murmurou no meu ouvido. Eu sabia que não era apenas um sonho de criança. Sentamos à mesa, ainda segurando as mãos uma da outra, como se temêssemos que a outra fosse desaparecer se soltássemos. Apresentei minhas filhas, que estavam tão emocionadas quanto eu. Isabela trouxe fotos de Gabriel, seu filho, que estava ansioso para conhecer a família que acabara de descobrir ter. Passamos horas conversando, preenchendo as lacunas de 33 anos. Isabela me contou sobre sua infância com a família Santos, sobre como sempre sentiu um vazio inexplicável, uma sensação de que algo estava faltando em sua vida. Eu tinha pesadelos, ela revelou. Sonhava que estava perdida, procurando por alguém, mas nunca conseguindo encontrar. Meus pais me levaram a psicólogos, achando que era trauma da vida no orfanato. Mas eu sabia que era mais que isso. Era você. Eu estava sonhando em procurar você. Ela também me mostrou algo que me deixou sem palavras. Uma caixa pequena, desgastada pelo tempo, que guardava tesouros da nossa infância. Dentro havia nossa boneca de pano, alguns desenhos que fazíamos juntas no orfanato e um papel amarelado onde ela havia escrito nossa promessa de nos encontrar. Eu guardei tudo, ela disse, as lágrimas correndo pelo rosto. Mesmo quando meus pais adotivos quiseram jogar fora, dizendo que era melhor esquecer o passado, eu não deixei. Era a única ligação que tinha com você. Mostramos fotos de nossas famílias, contamos sobre nossos maridos, nossos filhos, nossos trabalhos. Era surreal descobrir como nossas vidas haviam tomado caminhos diferentes, mas mantido certas semelhanças inexplicáveis. Ambas nos casamos aos 26 anos. Ambas tivemos dificuldades para engravidar no início e conseguimos apenas depois de alguns anos de tentativas. Ambas escolhemos profissões de ajuda ao próximo. Eu me tornei enfermeira e Isabela, psicóloga. Era como se, mesmo separadas, mantivéssemos uma conexão invisível que influenciava nossas escolhas. Sabe o que é mais incrível? Isabela disse, mexendo no café que havia esfriado há muito tempo. Eu sempre tive uma preferência estranha por pêssegos. Eduardo sempre riu de mim porque eu comprava quilos de pêssego toda semana. Nunca entendi por quê. Meu coração acelerou. Isabela, você se lembra da nossa sobremesa favorita no orfanato? Ela parou, os olhos se arregalando lentamente. O doce de pêssego da irmã Maria Benedita? Toda quinta-feira ela fazia para nós duas, completei. E nós brigávamos para ver quem comia o último pedaço. Descobrimos várias coincidências assim ao longo da conversa. Ambas desenvolvemos o hábito de dormir sempre do lado direito da cama. Ambas tínhamos medo inexplicável de elevadores. Ambas adorávamos chuva e sempre saíamos para caminhar quando chovia. É como se metade de mim sempre soubesse que você existia, Isabela disse, apertando minha mão. Naquele primeiro encontro, decidimos apresentar nossas famílias uma à outra. Marcamos um almoço para o domingo seguinte na casa de Isabela, em São Paulo. Ricardo estava tão animado quanto eu. Ele havia ouvido falar tanto da Isabela ao longo dos anos que sentia como se já a conhecesse. O domingo chegou ensolarado e perfeito. A casa de Isabela era aconchegante, decorada com tons suaves e plantas em todos os cantos. Eduardo nos recebeu com um sorriso caloroso e Gabriel, o filho de Isabela, estava claramente curioso para conhecer a tia recém-descoberta. Ver Gabriel foi emocionante de uma forma que não esperava. Ele tinha 15 anos, a mesma idade que eu tinha quando fui adotada. Mas mais que isso, ele tinha traços que reconheci imediatamente. O formato dos olhos, a curva do sorriso. Era como ver Isabela criança novamente. Mãe sempre falou de você, ele me disse um pouco tímido. Ela dizia que tinha uma irmã perdida em algum lugar do mundo e que um dia vocês se encontrariam. Ana Clara e Beatriz ficaram fascinadas com Gabriel. Elas nunca tiveram primos e, de repente, ganharam um primo, apenas 3 anos mais velho que Ana Clara. Os 3 jovens se entrosaram rapidamente, como se fossem amigos de longa data. Durante o almoço, Isabela trouxe mais fotografias. Fotos da família Santos que a adotou. Fotos da casa onde cresceu, dos amigos da escola, dos momentos importantes da sua vida. Era doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo ver todos esses momentos dos quais não participei, mas que moldaram quem minha irmã se tornou.
Meus pais adotivos morreram há alguns anos, ela me contou. Eles foram maravilhosos comigo. Nunca me fizeram sentir como se eu não fosse filha de verdade, mas sempre souberam que havia um pedaço da minha história que estava faltando. Ela me mostrou uma foto de seus pais adotivos, Dona Carmen e seu Roberto, o casal que nos visitou no orfanato tantos anos atrás. Eles pareciam mais velhos, mais gentis do que eu me lembrava. E vi que Isabela havia sido genuinamente amada por eles. Eles tentaram me ajudar a procurar você várias vezes, Isabela continuou. Contrataram investigadores particulares quando eu tinha 18 anos. Publicamos anúncios em jornais. Até participamos de um programa de TV em 2005, você se lembra? Reencontro? Meu coração parou. Isabela, eu assisti a esse programa religiosamente por anos. Como é possível que perdi seu episódio? Foi ao ar em uma terça-feira de manhã. Talvez você estivesse trabalhando. Era inacreditável pensar em quantas vezes estivemos próximas de nos encontrar sem saber. Era como se o destino estivesse nos testando, vendo quão determinadas estávamos a nos reencontrar. Depois do almoço, Isabela sugeriu que fôssemos ao seu quintal. Ela tinha um jardim lindo, mas o que mais me chamou a atenção foi a árvore no fundo, uma mangueira adulta, frondosa e imponente. Quando o Eduardo e eu compramos esta casa, ela explicou, eu insisti que tinha que ter uma mangueira no quintal. Ele achou estranho porque eu nem gosto tanto de manga, mas algo em mim dizia que precisava ter uma. Ficamos embaixo da mangueira e por um momento foi como se tivéssemos 10 anos novamente. O cheiro das folhas, a sombra fresca, a sensação de estar protegida debaixo dos galhos, tudo me transportou de volta ao orfanato Santa Clara. Você se lembra da nossa promessa? Isabela perguntou. Para sempre juntas, não importa o que aconteça, recitei. Irmãs para toda a vida. Ela sorriu e estendeu a mão direita, o dedinho mindinho esticado, exatamente como fazíamos quando éramos crianças. Entrelaçamos nossos dedos mindinhos como antes, mas desta vez não era uma promessa para o futuro, era uma promessa cumprida. Nas semanas que se seguiram, conversávamos todos os dias. Ligações longas pela manhã, mensagens durante o dia, mais ligações à noite. Era como se tivéssemos que compensar 33 anos de conversas perdidas. Isabela me contou detalhes da sua vida que só uma irmã poderia saber. Como ela chorou no primeiro dia de escola, porque não tinha ninguém para segurar sua mão. Como sempre deixava um lugar vazio ao lado dela na mesa de jantar, sem saber por quê. Como desenvolveu o hábito de comprar sempre 2 unidades de tudo, 2 balas, 2 frutas, 2 refrigerantes, e só comia uma, deixando a outra estragar. Meu marido achava que eu era esquisita, ela ria. Mas algo em mim sempre soube que deveria guardar alguma coisa para alguém. Eu também compartilhei meus segredos. Como durante anos acordei de madrugada com a sensação de que alguém estava me chamando. Como sempre sentei do lado direito em cinemas e restaurantes, deixando o lado esquerdo livre. Como nas manhãs de aniversário, sempre fazia 2 votos ao soprar a vela, um para mim e um para ela. Decidimos fazer uma viagem juntas, nossa primeira aventura como irmãs adultas. Escolhemos Santos, a cidade onde nascemos, para revisitar nosso passado juntas. A viagem foi marcada para um fim de semana de maio. Ricardo, Eduardo e as crianças foram conosco. Era estranho voltar a Santos depois de tantos anos, mas desta vez com Isabela ao meu lado. Primeiro fomos ao orfanato Santa Clara. O prédio ainda estava lá, mas havia sido transformado em uma escola municipal. Conseguimos entrar e falar com a diretora, que nos permitiu caminhar pelos corredores. Era emocionante e doloroso estar naqueles espaços novamente. O dormitório onde dormíamos tinha se tornado uma sala de aula. O refeitório onde comíamos todas as refeições agora era a biblioteca da escola. Mas quando chegamos ao quintal, a mangueira ainda estava lá, mais velha, mais alta, mas definitivamente a mesma árvore onde passávamos tardes inteiras sonhando com o nosso futuro. Isabela e eu nos olhamos e, sem dizer uma palavra, caminhamos até ela. É aqui que tudo começou, Isabela sussurrou, tocando o tronco da árvore. E é aqui que recomeça, respondi. Tiramos dezenas de fotos debaixo da mangueira, fotos sozinhas, fotos com nossas famílias, fotos recriando poses que fazíamos quando éramos crianças. Gabriel, Ana Clara e Beatriz subiram na árvore e, por um momento, foi como ver a nós mesmas décadas atrás. Na volta para São Paulo, paramos na Praça da Sé. Era um sábado à tarde e a praça estava cheia de movimento. Caminhamos até o banco onde eu sempre esperava por Isabela em nossos aniversários. Eu sempre me sentava ali, apontei para um banco específico. Chegava ao meio-dia e ficava até às 5 da tarde. Isabela parou
e olhou para o banco, depois olhou para outro do lado oposto da praça. Eu me sentava ali, ela disse, apontando. Chegava às 3 e ficava até às 6. Estávamos sentadas a menos de 50 metros uma da outra, mas nunca no mesmo horário. Era frustrante e engraçado ao mesmo tempo. Pelo menos agora estamos aqui juntas, Isabela disse, me puxando para sentar no meu banco histórico. Ficamos ali por 1 hora, apenas observando o movimento da praça, as pessoas passando, a vida acontecendo ao nosso redor. Era peaceful. Finalmente estar ali não procurando por alguém, mas celebrando o fato de ter encontrado. Sabe o que é engraçado? Isabela disse de repente. Eu sempre odiei o mês de abril. Nosso aniversário sempre me deixava triste. E eu nunca soube por quê. Agora sei. Era porque sabia no fundo que deveria estar comemorando com alguém. Eu também, admiti. Ricardo sempre tentava fazer festas de aniversário para mim, mas eu sempre ficava melancólica. Dizia que não gostava de comemorações, mas na verdade era porque você não estava lá. Naquela noite, decidimos fazer algo simbólico. Voltamos para a casa de Isabela e no jardim, debaixo da mangueira, enterramos uma caixa de tempo. Dentro colocamos fotos nossas como crianças, cartas que escrevemos uma para a outra durante os anos de separação e promessas sobre nosso futuro juntas. Vamos abrir em 10 anos, Isabela sugeriu, no nosso aniversário de 55 anos. E desta vez, eu disse sorrindo, vamos estar juntas para abrir. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida adulta. Isabela e eu nos encontrávamos toda semana, alternando entre São Paulo e Araraquara. Nossas famílias se tornaram uma só. Gabriel passou a chamar Ricardo de tio e minhas filhas consideravam Eduardo como um tio também. Descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ambas éramos excelentes cozinheiras, mas especializadas em pratos diferentes. Eu fazia salgados deliciosos, ela era mestre em doces. Ambas adorávamos filmes antigos e livros de romance. Ambas tínhamos o mesmo senso de humor peculiar que fazia outras pessoas nos olharem estranho. Mas também descobrimos nossas diferenças, e elas eram fascinantes. Isabela era mais aventureira, mais disposta a correr riscos. Eu era mais cautelosa, mais planejadora. Ela adorava multidões e festas. Eu preferia reuniões íntimas. Era como se fôssemos duas peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente justamente por serem diferentes. Em dezembro de 2022, decidimos fazer nossa primeira viagem longa juntas. Escolhemos a Europa, um sonho que ambas tínhamos desde criança. Foram 15 dias percorrendo França, Itália e Espanha. Apenas nós duas. Foi durante essa viagem que realmente nos reconectamos completamente. Longe das responsabilidades familiares, pudemos ser apenas Helena e Isabela novamente. Caminhávamos pelas ruas de Paris de mãos dadas como fazíamos quando éramos pequenas. Dividíamos sobremesas em cafés de Roma. Conversávamos até de madrugada nos hotéis, como nas noites no orfanato. Em uma manhã em Barcelona, enquanto tomávamos café da manhã em um pequeno hotel, Isabela me disse algo que nunca esquecerei. Helena, você sabe que eu te perdoei há muito tempo, né? Parei com a xícara no ar. Me perdoar? Por que você precisaria me perdoar? Por não ter me encontrado antes, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu sei que é irracional, mas durante anos eu senti raiva. Raiva por você não ter aparecido na praça quando eu ia. Raiva por você não ter me procurado nos lugares certos. Eu sei que não faz sentido, mas uma parte de mim culpava você por não termos nos reencontrado mais cedo. Meu coração se partiu. Isabela, Deixa eu terminar. Ela interrompeu gentilmente. Quando cresci e entendi melhor como o mundo funciona, percebi como essa raiva era injusta. Nós éramos crianças quando fomos separadas. Fizemos o melhor que pudemos com as ferramentas que tínhamos. E olha só, no final nos encontramos. Talvez não fosse para ser antes. Talvez precisássemos viver nossas vidas, formar nossas famílias, nos tornar quem somos hoje para podermos nos reencontrar da forma certa. Segurei sua mão através da mesa. Eu também passei por isso, admiti. Houve momentos em que fiquei com raiva de você por não ter aparecido na praça. Momentos em que me perguntei se você tinha me esquecido, se eu era a única que ainda se importava. Mas agora sabemos a verdade, Isabela disse, sorrindo através das lágrimas. Nunca paramos de nos procurar, nunca paramos de nos amar. E o tempo que perdemos apenas torna o tempo que temos agora mais precioso. Choramos juntas naquele pequeno café em Barcelona, mas eram lágrimas de cura, de perdão, de gratidão. Na viagem de volta ao Brasil, no avião, Isabela adormeceu encostada no meu ombro.
Olhei para ela dormindo e senti uma paz que não experimentava desde a infância. Minha irmã estava ali, real, respirando ao meu lado. Não era mais um sonho, uma esperança, uma busca infinita. Era realidade. Quando chegamos ao Brasil, em janeiro de 2023, decidimos fazer algo especial. Organizamos uma grande festa de reencontro, convidando todos os amigos e familiares que nos apoiaram durante os anos de busca. A festa foi na casa de Isabela, que tinha o quintal maior. Convidamos Marina, a assistente social que nos ajudou na busca. Convidamos os amigos dos grupos de apoio que conheci ao longo dos anos. Convidamos vizinhos, colegas de trabalho, todos que ouviram nossa história e torceram por nós. Preparamos a festa juntas, como sempre sonhamos fazer quando éramos crianças. Isabela fez doces deliciosos. Eu cozinhei salgados para um pequeno exército. Decoramos o jardim com luzes e flores. E claro, a mangueira foi o centro das atenções. Durante a festa, muitas pessoas se aproximaram para nos contar como nossa história as havia inspirado. Uma senhora idosa nos disse que havia retomado a busca pelo irmão que perdeu na guerra depois de nos conhecer. Um jovem casal nos contou que nossa história os fez valorizar mais a família que já tinham. Vocês nos lembram de que o amor verdadeiro nunca morre? Uma amiga da Isabela disse. Mesmo depois de décadas, mesmo separado por distância e tempo, o amor encontra um jeito. Naquela noite, depois que todos foram embora e estávamos limpando a bagunça da festa, Isabela e eu nos sentamos debaixo da mangueira com uma garrafa de vinho e apenas conversamos. Era uma daquelas conversas sem pressa, sem destino, o tipo que só irmãs podem ter. Helena, ela disse de repente, eu quero te pedir uma coisa, qualquer coisa. Quando ficarmos velhinhas, quando nossos maridos morrerem e nossos filhos tiverem suas próprias famílias, vamos morar juntas novamente? Ri, imaginando nós duas como duas senhoras idosas dividindo uma casa. Claro, podemos comprar uma casa com uma mangueira gigante no quintal e vamos fofocar sobre os vizinhos e jogar cartas toda a tarde. E vamos contar histórias sobre nossa infância para qualquer um que quiser escutar. E vamos dormir na mesma cama de novo, como fazíamos no orfanato. Ficamos em silêncio por um momento, saboreando essa imagem do futuro. Isabela, eu disse, você acha que nossos pais sabem? Nossos pais biológicos, quero dizer. Você acha que eles sabem que nos encontramos? Ela pensou por um momento. Eu gosto de acreditar que sim. Eu gosto de pensar que, onde quer que estejam, eles estão felizes por sabermos que não estamos sozinhas no mundo. Em 2023, decidimos fazer algo que sempre quisemos: procurar informações sobre nossos pais biológicos. Não era uma busca desesperada como havia sido nossa procura uma pela outra, mas uma curiosidade natural, um desejo de conhecer nossas origens. Com a ajuda de Marina e os recursos modernos de pesquisa genealógica, descobrimos algumas informações. Nossa mãe se chamava Lúcia. Tinha apenas 17 anos quando nascemos. Nosso pai era ainda mais jovem e aparentemente desapareceu quando soube da gravidez. Lúcia tentou nos criar sozinha por alguns meses, mas sem apoio familiar ou financeiro, acabou nos deixando no orfanato. Descobrimos que ela morreu jovem, aos 28 anos, em um acidente de carro. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. Havia trabalhado como faxineira para sustentar a si mesma depois que nos deixou no orfanato. Era triste saber que nunca a conheceríamos, mas também havia uma estranha sensação de closure. Entendemos que ela nos amou o suficiente para nos dar a chance de ter uma vida melhor, mesmo que isso significasse abrir mão de nós. Ela deve ter sofrido muito, Isabela disse quando lemos o relatório. Imagino que pensava em nós todos os dias. Decidimos visitar o cemitério onde ela foi enterrada. Era um cemitério simples em Santos, não muito longe do orfanato. Sua lápide era modesta, mas bem cuidada. Alguém ainda colocava flores frescas de vez em quando. Ficamos ali por 1 hora conversando com ela, contando sobre nossas vidas, sobre como nos encontramos. Deixamos flores, 2 rosas brancas, uma de cada uma de nós. Obrigada, mãe, Isabela sussurrou, por nos dar vida e por nos dar uma a outra. Em abril de 2024, comemoramos nosso primeiro aniversário juntas em 45 anos. Fizemos uma festa pequena, apenas família, mas foi perfeita. Pela primeira vez desde que éramos crianças, soprei a vela de aniversário fazendo apenas um pedido. E não precisava ser sobre encontrar minha irmã. Ganhei dela um presente que me fez chorar. Um quadro com uma foto nossa quando éramos crianças, ao lado de uma foto nossa atual, com a frase: algumas promessas levam uma vida inteira para serem cumpridas, mas sempre valem a espera.
Dei para ela algo que havia guardado por décadas. Um pequeno caderno onde eu escrevia cartas para ela todos os nossos aniversários. Eram 35 cartas, uma para cada ano que passamos separadas, contando sobre minha vida, meus sonhos, minhas saudades. Eu nunca parei de falar com você, expliquei, enquanto ela folheava o caderno com lágrimas nos olhos. Mesmo não sabendo onde você estava, eu precisava te contar sobre as coisas importantes da minha vida. Ela me mostrou que havia feito algo similar, um diário onde escrevia sobre suas experiências, sempre imaginando como seria dividi-las comigo. No final de 2024, Isabela teve uma ideia que mudaria nossas vidas mais uma vez. Helena, ela disse durante uma de nossas ligações diárias, e se escrevêssemos um livro? Nossa história poderia inspirar outras pessoas que estão procurando por familiares perdidos. A ideia me entusiasmou imediatamente. Começamos a trabalhar no livro juntas, cada uma escrevendo sua perspectiva dos mesmos eventos. Era terapêutico e emocionante ao mesmo tempo. Reviver nossa história, sabendo que tinha um final feliz. O processo de escrita nos aproximou ainda mais. Passávamos horas discutindo detalhes, comparando memórias, descobrindo coisas que uma sabia e a outra não. Era como montar um quebra-cabeça de nossa infância, com cada uma contribuindo peças que a outra não tinha. Durante a escrita, fizemos uma descoberta surpreendente. Isabela encontrou nos arquivos que seus pais adotivos haviam guardado uma carta que ela havia escrito para mim quando tinha 15 anos. A carta nunca foi enviada porque não havia para onde mandar, mas nela estava escrito: Helena, hoje fiz 15 anos e você também. Eu fui à Praça da Sé como prometemos, mas você não estava lá. Vou continuar indo todos os anos até te encontrar. Não importa quanto tempo demore, eu nunca vou desistir. Amo você, minha irmã. A carta estava datada do mesmo dia em que eu também fui à Praça da Sé, mas cheguei depois que ela já havia ido embora. Estávamos tão perto, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sempre tão perto. O livro foi publicado em março de 2025, 6 meses atrás. Intitulamos Para Sempre Juntas, a história de duas irmãs e uma promessa que atravessou décadas. A resposta foi avassaladora. Recebemos centenas de cartas e e-mails de pessoas compartilhando suas próprias histórias de família perdida. Algumas encontraram esperança renovada para continuar procurando. Outras nos contaram sobre reuniões que aconteceram depois de lerem nosso livro. Fomos convidadas para programas de televisão, podcasts, eventos literários. Sempre aparecíamos juntas, é claro. Era estranho ser famosas, mas usávamos nossa plataforma para ajudar outras pessoas em situações similares. Criamos uma organização sem fins lucrativos para ajudar famílias separadas. Com a ajuda de Marina e outros profissionais, já conseguimos reunir 12 famílias em apenas 6 meses. Cada reunião que presenciamos nos faz lembrar do milagre da nossa própria história. Agora, enquanto conto esta história para vocês, estou sentada no jardim da minha casa, em Araraquara, com Isabela ao meu lado. Ela se mudou para cá, no mês passado. Eduardo conseguiu um emprego na região e Gabriel está adorando sua nova escola. Compramos casas vizinhas, não conseguimos mais viver longe uma da outra. Nossos quintais são conectados, sem cerca, e plantamos uma mangueira no meio, exatamente na divisa entre as duas propriedades. Todas as manhãs tomamos café juntas. Todas as tardes conversamos no telefone, mesmo morando a 50 metros de distância. Todas as noites, antes de dormir, ainda fazemos nossa promessa infantil, agora sabendo que ela se tornou realidade. Nossas filhas se tornaram melhores amigas. Gabriel está namorando uma menina da cidade e fala em estudar veterinária como o tio Ricardo. Ana Clara quer ser psicóloga como a tia Isabela. Beatriz sonha em ser escritora, inspirada pelo sucesso do nosso livro. Ricardo e Eduardo se tornaram grandes amigos, unidos não apenas pelo amor que sentem por nós duas, mas por uma genuína afinidade. Eles costumam brincar que se conheceram através das irmãs mais dramáticas do Brasil. Há algumas semanas, recebemos uma carta que nos deixou especialmente emocionadas. Era de uma jovem de 20 anos chamada Sofia, que havia sido separada de sua irmã mais nova durante um processo de adoção quando eram crianças. Ela havia lido nosso livro e decidido retomar a busca que havia abandonado há anos. Vocês me provaram que milagres acontecem, ela escreveu. Se vocês conseguiram se encontrar depois de 33 anos, eu posso encontrar minha irmã depois de 10. 2 semanas depois, recebemos outra carta da Sofia. Ela havia encontrado sua irmã.
estavam planejando se encontrar no fim de semana seguinte. Histórias como a da Sofia nos lembram constantemente de como nossa jornada não terminou com nosso reencontro. Ela se transformou em algo maior, uma missão de espalhar esperança e ajudar outras famílias a se reunirem. Ontem, 9 de setembro de 2025, Isabela e eu estávamos organizando nossa mesa de trabalho. Agora escrevemos juntas, desenvolvendo materiais para nossa organização. Quando ela parou e me olhou com aquele sorriso que conheço desde criança. Helena, ela disse, você se lembra de quando éramos pequenas e imaginávamos como seria nossa vida quando crescêssemos? Lembro. Você sempre dizia que íamos viajar pelo mundo juntas. E você dizia que íamos ajudar outras crianças como nós. Olhei ao redor do nosso escritório compartilhado, cheio de cartas de famílias que ajudamos a reunir, fotos de viagens que fizemos juntas e projetos para eventos futuros da organização. Acho que conseguimos fazer as duas coisas, eu disse. Isabela se levantou e veio até mim, estendendo sua mão direita com o dedinho esticado, como fazíamos quando éramos crianças. Para sempre juntas, não importa o que aconteça, ela recitou. Irmãs para toda a vida, completei, entrelaçando meu dedinho com o dela. Mas desta vez, acrescentamos algo novo à nossa promessa ancestral. E sempre dispostas a ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho de volta para casa. Enquanto termino de contar esta história, o sol está se pondo no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Isabela está ao meu lado, lendo as últimas cartas que recebemos. Gabriel está no quintal brincando com as filhas de Ricardo. Eduardo e Ricardo estão preparando o churrasco para o jantar. É uma cena doméstica simples, cotidiana, quase banal, mas para duas mulheres que passaram 33 anos sonhando com este momento, é absolutamente mágica. A vida me ensinou que algumas histórias não têm o final que esperamos. Algumas buscas terminam em decepção. Algumas promessas nunca são cumpridas. Mas também me ensinou que, às vezes, quando menos esperamos, quando quase desistimos, quando já fizemos as pazes com a perda, o milagre acontece. Nossa história é prova de que o amor verdadeiro, o amor entre irmãs, o amor da família, o amor que nasce com a gente, não conhece tempo nem distância. Ele espera, paciente e constante, até que chegue o momento certo para florescer novamente. Se você está ouvindo esta história e tem alguém que ama perdido em algum lugar do mundo, não desista. Continue procurando, continue esperando, continue acreditando. Use todas as ferramentas disponíveis: tecnologia, redes sociais, organizações de apoio, testes de DNA, mas principalmente mantenha viva a esperança em seu coração. E se você tem irmãos, pais, filhos por perto, abrace-os hoje. Diga que os ama. Não deixe para amanhã as palavras que podem ser ditas hoje, porque a vida é frágil e imprevisível, e nunca sabemos quando pode ser nossa última chance de mostrar nosso amor. Isabela acabou de levantar os olhos da carta que estava lendo e sorriu para mim. Outra família reunida, ela disse, mostrando uma foto anexada à carta. Mãe e filha separadas há 15 anos. Nossa missão continua, respondi, sentindo meu coração se aquecer. Nossa missão continua, ela concordou. E aqui, debaixo da nossa mangueira, cercadas pela família que encontramos e pela família que criamos, Isabela e eu sabemos que nossa história ainda está sendo escrita. Temos muitos anos pela frente para compensar o tempo perdido, muitas aventuras para viver juntas, muitas famílias para ajudar a se reunir. Somos Helena e Isabela, duas irmãs que se perderam e se encontraram, que transformaram dor em propósito, separação em missão. Somos prova viva de que o amor é mais forte que o tempo, mais persistente que a distância, mais poderoso que qualquer obstáculo. E vocês que estão ouvindo nossa história, obrigada por nos acompanharem nesta jornada. Obrigada por acreditarem conosco que milagres acontecem, que famílias se reencontram, que promessas feitas com 10 anos de idade podem ser cumpridas 35 anos depois. Agora queremos ouvir vocês. Nos comentários abaixo, contem para nós. Vocês têm alguma história de reencontro na família? Conhecem alguém que está procurando por parentes perdidos? De que cidade vocês são? Alguém aí é de Santos ou já visitou o Orfanato Santa Clara? E se nossa história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês ligarem para um parente distante ou abraçarem alguém que amam, deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar mais histórias reais de superação e reencontro. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir que milagres acontecem. Talvez vocês tenham um amigo, um familiar, alguém que conhecem que está passando por uma busca similar.
Nossa história pode ser exatamente a dose de esperança que essa pessoa precisa hoje. Ativem o sininho das notificações porque temos muitos projetos especiais chegando. Na próxima semana vamos publicar um vídeo especial mostrando nosso retorno ao Orfanato Santa Clara e o reencontro com algumas pessoas que fizeram parte da nossa infância. É um material nunca visto antes, muito emocionante. E daqui a 2 semanas teremos um live especial com vocês, onde Isabela e eu vamos responder perguntas, dar dicas para quem está procurando familiares e quem sabe não rolam mais algumas histórias surpreendentes que ainda não contamos aqui no canal. Também queremos muito saber qual foi a parte da nossa história que mais tocou vocês. Foi quando fomos separadas? Quando nos reencontramos? Os anos de busca? Ou talvez algum detalhe específico que os fez lembrar de suas próprias famílias? Contem tudo nos comentários. E para aqueles que perguntaram se vamos escrever um segundo livro, a resposta é sim. Estamos trabalhando em um novo projeto que vai abordar as histórias das 12 famílias que conseguimos reunir através da nossa organização. Cada história é única, cada reencontro é um milagre diferente. E queremos compartilhar essa esperança com o mundo todo. E uma notícia especial para vocês que nos acompanham. Mês que vem, Isabela e eu vamos começar um quadro fixo aqui no canal chamado Milagres Acontecem, onde toda semana vamos contar uma nova história real de reencontro familiar. Temos material para anos. E se vocês tiverem histórias para compartilhar, mandem para o nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Vocês sabem o que mais nos emociona neste canal? É saber que nossa história inspirou tantas pessoas a não desistirem das suas buscas. Já recebemos mais de 500 mensagens de pessoas que retomaram procuras por familiares depois de assistir nossos vídeos. E o mais incrível, 23 dessas pessoas já conseguiram seus reencontros. 23 famílias. Podem acreditar nisso? Cada like, cada comentário, cada compartilhamento de vocês ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. E quem sabe, não há alguém lá fora que precisa exatamente desta esperança hoje? Então não esqueçam de interagir bastante com o vídeo para os novos inscritos que chegaram até aqui. Bem-vindos à nossa família do canal. Aqui vocês vão encontrar histórias reais, emoção de verdade e principalmente muita esperança. Explorem nossa playlist Histórias de Reencontro, onde temos vários casos que acompanhamos de perto. E agora, uma pergunta especial que sempre fazemos. Se vocês pudessem mandar uma mensagem para alguém que perderam contato, o que diriam? Escrevam essas mensagens nos comentários. Quem sabe a pessoa que vocês procuram não está assistindo este mesmo vídeo neste exato momento? A internet é pequena e milagres acontecem nos lugares mais inesperados. Isabela quer deixar um recado especial para vocês. Isabela. Oi, pessoal. Aqui é a Isabela. Quero que vocês saibam que cada visualização, cada comentário carinhoso que recebemos é como um abraço virtual. Helena e eu nos sentimos tão abençoadas por poder compartilhar nossa história com vocês e ver como ela toca corações ao redor do Brasil e até do exterior. Recebemos mensagens do Portugal, dos Estados Unidos, da França. É incrível como o amor de família é universal, não é mesmo? Continuem acreditando nos milagres. Continuem procurando quem vocês amam. E nunca desistam. Um beijo gigante de toda a nossa família para a família de vocês. Obrigada, Isabela. E obrigada a todos vocês que chegaram até o final deste vídeo. Sei que foi longo, quase 1 hora de história. Mas acredito que cada minuto valeu a pena, não acham? Antes de terminar, quero fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que foram fundamentais em nossa jornada e que nos acompanham aqui no canal. Marina, nossa assistente social querida, que nos ajudou na busca e agora é parceira na nossa organização. Dona Marisa e seu João, meus pais adotivos, que sempre me apoiaram incondicionalmente. A família Santos, que cuidou da Isabela com tanto amor. E todos os profissionais que trabalham diariamente para reunir famílias pelo Brasil. Se vocês trabalham em cartórios, hospitais, orfanatos, varas da infância, organizações de apoio ou qualquer área que possa ajudar famílias a se reencontrarem, saibam que vocês são anjos na terra. Continuem fazendo esse trabalho lindo. E para finalizar mesmo, quero deixar nossa mensagem principal, aquela que carregamos no coração e que queremos que ecoem pelos 4 cantos do Brasil. O amor verdadeiro nunca morre. Ele espera, ele persiste, ele encontra um jeito. Não importa quanto tempo passou, não importa quão impossível pareça, não importa quantas portas se fecharam, sempre há esperança, sempre há uma chance, sempre há uma possibilidade de que hoje seja o dia do seu milagre.
Isabela e eu somos a prova viva de que vale a pena não desistir, de que vale a pena continuar acreditando, de que vale a pena manter viva a chama da esperança no coração. E vocês, nossa família virtual, são parte desta história agora. Vocês são testemunhas do nosso milagre e multiplicadores desta mensagem de esperança. Então vão lá, curtam este vídeo se ele tocou vocês de alguma forma. Compartilhem com quem precisa ouvir. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. E principalmente, espalhem amor por aí. Abracem quem está perto. Procurem quem está longe. Perdoem quem magoou. Vivam cada dia como se fosse uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Da nossa família para a família de vocês. Com todo o nosso amor e gratidão. Até o próximo vídeo. Gabriela e Isabela, as irmãs do milagre, se despedindo por hoje. Compartilhem com quem precisa ouvir. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. E, principalmente, espalhem amor por aí. Abracem quem está perto. Procurem quem está longe. Perdoem quem magoou. Vivam cada dia como se fosse uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Da nossa família, para a BTI, para a família de vocês. Com todo o nosso amor e gratidão. Até o próximo vídeo. Helena e Isabela, as irmãs do milagre, se despedindo por hoje. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, milagres acontecem todos os dias. Talvez o próximo seja o seu. Um beijo enorme e até logo!